ver e foi mesmo assim. Olá, caros ouvintes, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio de Vai-se Ver e foi mesmo assim, este que é o 10º episódio e assinalando a data, agradeço a todos os que têm acompanhado e enviado sugestões, críticas, a sério, obrigado mãe e pai. Neste episódio vamos até à enorme, longínqua e fria Rússia, onde na recôndita vila de Pokrovskoy nasceu um homem de seu nome Grigori Rasputin. Não sei se daí desse lado sentiu o mesmo, mas durante muitos anos Rasputin para mim era uma personagem fictícia do filme da Anastácia. E se calhar só eu que era uma criança inculta, mas enfim, a verdade é que não só foi uma personagem real da história do Império Russo, como até teve alguma influência na corte e esteve sempre envolta em mistério, histórias estranhas e polémicas. O pequeno Grigori nasceu a 21 de janeiro de 1869, como já disse, na pequena vila de Pokrovskoy, na Sibéria. O seu pai, Yefim, era um camponês e um ancião da Igreja Ortodoxa Russa. Casou com a sua mãe Ana e tiveram 7 filhos, que morreram todos muito cedo, exceto o nosso amigo. Da sua infância sabe-se muito pouco, o que só vem a alimentar esta onda misteriosa. Sabemos que não teve educação formal e que só aprendeu a ler e a escrever em adulto. Sabemos também que já desde pequeno captava a atenção dos seus conterrâneos que acreditavam que possuía poderes místicos e que era capaz de curar as pessoas. Aos 18 anos casa-se com uma camponesa, Praskovia Dubrovina, que tinha conhecido numa viagem até Abalak. Vão ver que ele gosta muito destas viagens solitárias. Juntos têm 7 filhos, dos quais apenas 3 sobrevivem. Depois de 10 anos de casamento, Rasputin começa a descarrilar e a má vida passa a fazer parte da sua história e começa a ter uma reputação de bêbado e de ladrão. Um dia, acusado de um roubo de um cavalo, decide fugir para um mosteiro que as minhas fontes localizam como ali ao pé, mas que indo ao Google Maps vemos que só de carro seriam umas boas quase 8 horas de viagem, portanto, imaginem. Na verdade eu posso estar aqui a difamar o pobre Rasputin, há quem diga que foi para fugir às condenações de roubo, outros dizem que foi porque teve uma visão da Virgem Maria, enfim. Vai para esse mosteiro, onde fica vários meses e onde aprende a ler e a escrever. Durante esses meses, a atmosfera espiritual e os rituais ortodoxos fazem crescer nele uma grande vontade de se tornar monge e de querer saber mais sobre este mundo místico. Regressa a Pokrovskoy um homem mudado, com comportamentos diferentes, mas igualmente estranhos. Pouco dado à higiene, torna-se vegetariano, tocar numa gota de álcool que fosse era proibido, passou a rezar e a cantar muito e a dar longos passeios volta não volta. Esses passeios começam a ficar cada vez maiores, transformam-se em peregrinações e uma em particular bastante comprida, no ano de 1900, até ao Monte Athos na Grécia, um importante centro de vida monástica ortodoxa. No início desse século, Rasputin, na sua vila, começou a ter um grupo de seguidores que sempre que voltava à casa se juntavam a ele para rezar. Entretanto, junta-se a uma seita chamada Clistes, e esse é um dos períodos mais sinistros na vida deste homem. Este é o momento para, se tiverem crianças ao lado, ou carregarem no pause e mudarem para a Renascença, ou então mandem-nas sair de onde estiverem. Realmente nos filmes ninguém nos dá estes avisos, não é? Poupavam-nos de muitos embaraços se começassem a aparecer notas de rodapé antes dos momentos menos próprios. Bom, estes Clistes eram os tipos muito estranhos que acreditavam, entre outras coisas, que chegavam mais perto de Deus através da exaustão, que o Espírito Santo falava e descia sobre eles quanto mais loucamente dançassem e gritassem até desmaiarem de exaustão. Ora, e vai o Rasputin, não satisfeito com o grau de intensidade e loucura destes rituais, e decide acrescentar uma teoria que descreve como expulsar o pecado com o pecado. E impôs que se sexualizasse este rito de exaustão com orgias e... Bom, também não é preciso estar aqui a entrar em pormenores deselegantes, eu quero que isto continue a ser kids-friendly. Mas pronto, ficam a perceber que isto começou a ser uma constante na vida do Grigori. Bem, eu vou já dizer aqui uma coisa. Há quem diga que tudo isto eram más línguas e que o Rasputin não era assim tão louco. Eu cá vou na versão que tem sido mais consensual ao longo da história. Adiante. À volta dele, as opiniões dividem-se. Uns, atraídos por estes rituais estranhos, veem nele um homem santo que impacta as suas vidas e outros acham aquilo meio estranho e veem forças negras. Já o próprio não tinha grandes dúvidas e considerava-se um monge santo. Bom, e agora entram em cena os grandes e todos poderosos czares da Rússia, Nicolau II e Alexandra, que enfrentavam alguma contestação social ali motivados por uma certa revolução que estava em marcha. Em 1903, corria o rumor que andava para aí um místico da Sibéria com poderes e esse rumor chegou aos ouvidos deste casalinho. Rasputin foi até São Petersburgo, onde foi apresentado a um poderoso bispo da cidade, o bispo Teófano, um homem que tinha muitos conectos na sociedade de São Petersburgo e que era até confessor do czar. Portanto, o homem certo para se conhecer e ganhar influência.
O bispo, ainda que um bocadinho enojado com a sua aparência e com o seu cheiro, acreditava nos poderes que ele dizia ter e introduziu nos salões aristocráticos. Lá, rapidamente captou a atenção das senhoras que se sentiam atraídas pela figura do homem. Estranho. Entretanto, Nicolau II e Alexandra, depois de terem tido 4 filhas, finalmente têm um rapaz, Alexei, que foi diagnosticado com hemofilia, que é uma doença do sangue. O cenário perfeito para o nosso amigo entrar em ação com os seus poderes de cura. É apresentado ao casal soberano, que cai nas graças da Imperatriz, que acredita mesmo que aquele é o homem que vai curar o seu querido filho. A sua presença acalmava o pequeno Alexei e assim Rasputin passou a ser um homem indispensável na corte russa. O homem santo tinha acesso ilimitado aos palácios reais, visitava a família todas as semanas e era chamado não só para acalmar e curar o filho do casal, mas também para acalmar os ataques de nervos da Imperatriz. Portanto, com este acesso exclusivo aos czares, Rasputin passa a ser uma figura com bastante poder. Todos os que queriam ter acesso aos czares veem no monge uma porta de entrada. No entretanto, diz-se que ele continua a propor ao seu círculo de seguidores aquelas práticas daquela seita tarada cujos pormenores não vou voltar a detalhar. No círculo político começa a crescer a ideia de que Rasputin não era um homem de confiança. Então, as orgias e as curas holísticas da hemofilia do Alexei não soavam credíveis o suficiente? A polícia secreta começa a vigiá-lo mais de perto e, de facto, confirmam-se as suspeitas da sua vida devassa e era evidente que aquele era um homem perigoso. Para a Imperatriz, estas suspeitas não passavam de rumores, mas lá fora também as autoridades da Igreja Ortodoxa passam a ver Rasputin como um perigo. Os bispos decidem apertar com ele, de formas meio estranhas que se quiserem vão pesquisar. Ele vai fazer queixinhas a Alexandre e consegue que sejam afastados da cidade. Portanto, enquanto Rasputin estivesse nas graças do casal real, era cada vez mais um homem invencível. E portanto, também um homem com um alvo na testa. Com cada vez mais inimigos a querer matá-lo, começa assim o fim da sua vida, que ainda demorou algum tempo, porque este foi um homem particularmente difícil de eliminar. Regressa à casa e uma prostituta, enviada por aqueles bispos que tinham sido expulsos, tenta matá-lo com uma faca. Não consegue e Rasputin vai há algum tempo para o hospital. No entretanto, começava a Grande Guerra e o czar Nicolau II vai para a frente de batalha, enquanto um recuperado Rasputin aproximava-se cada vez mais da Imperatriz, que com o marido fora tinha agora mais responsabilidades. Cada vez mais dependente do seu conselheiro espiritual, que chegava ao ponto de a aconselhar a demitir e a nomear novos membros do governo. Tudo isto enquanto a Rússia entrava num estado de pobreza e crise total. Para ajudar à imagem do homem santo, todo este tempo passado com Alexandra, claro que alimentava rumores de que ali havia gato. A Alexandra, coitada, que já não era muito bem vista por causa das suas origens alemãs, agora ainda estava a ser influenciada pelo depravado que não tomava banho e que tinha orgias a torto e a direito. Enfim, Grigori Rasputin tinha que arrancar. Nisto começam as conspirações para matá-lo, com 2 homens à frente do processo. O príncipe Félix Yusupov, casado com a sobrinha do czar, e o grande duque Dmitri Pavlovich, primo do czar. A 29 de dezembro de 1916, Rasputin é convidado para passar uma noite no Palácio Yusupov. Convidado por este Félix, o objetivo era conhecer o resto da família e ter algum tipo de diversão mais tarde. Uma noite bem passada, portanto. Não se sabe bem o que aconteceu nessa noite, mas especula-se o seguinte. No fim da refeição, o príncipe prepara uma bandeja com doces e vinho da Madeira envenenados. Aí, fica aterrorizado ao ver que o veneno não estava a ter efeito nenhum. Portanto, primeira tentativa falhada. Vai então buscar uma arma lá acima, convida-o para rezarem um bocadinho e não vai de modas e dispara um tiro contra o peito de Rasputin. Aparentemente morto, começam a transportar o corpo do homem de volta para o seu apartamento, até que de repente no caminho Rasputin abre os olhos e começa a estrangular o príncipe freneticamente. A cena só acaba quando o grão-duque Dmitri dispara um tiro contra o peito e cabeça de Rasputin. Aí sim, lançam o corpo ao rio, que é encontrado dias depois em muito mau estado, pondo finalmente um fim à vida deste estranho e misterioso homem. Há quem diga que ele morreu afogado e que os tiros não tiveram nenhum impacto, e há quem diga que foi mesmo dos tiros. Olhem, tudo à volta de Rasputin é incerto. A notícia da morte chegou aos ouvidos da família real como uma terrível sentença. É que Rasputin tinha profetizado a sua morte. Meses antes tinha escrito uma carta ao czar que dizia: "Presinto que deixarei de viver antes de 1 de janeiro. Se eu for morto por assassinos comuns, particularmente pelos meus irmãos, os camponeses russos, tu, czar da Rússia, não terás nada a temer pelos teus filhos. Mas se eu for morto por nobres russos, as suas mãos ficarão manchadas pelo meu sangue durante 25 anos.
Se ouvires o som do sino a dizer que Grigori foi morto, fica a saber que se foi um dos teus que provocou a minha morte, nenhum dos teus filhos viverá mais de 2 anos. Eles serão mortos pelo povo russo. E a verdade é que tinha razão. 2 anos depois da sua morte, em 1918, a família real russa foi brutalmente assassinada, pondo assim fim ao regime czarista. Mas isso é outra história bastante mais importante e talvez vá lá um dia destes. Hoje, o protagonista era este louco Rasputin, um homem estranho com um fim trágico. Chegamos assim ao fim de mais um episódio e olhem, até à próxima. Vai saber, e foi mesmo assim.